Oremos. Pai querido, vamos abrir a Tua Palavra agora e queremos fazê-lo com a certeza de que Teu Espírito está conosco, iluminando nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje vamos a estudar o tema da criação. Vejam, eu tenho um relógio muito bonito até aqui nas minhas mãos. Vocês achariam que eu estou louco se eu disser para vocês que este relógio apareceu assim de repente, ao longo de milhões de anos? Um pedaço de couro juntou-se com outro, um parafusinho juntou-se com outro, apareceu um pedaço de vidro, os ponteiros, o segundero, a fivela, e que isso foi fruto de milhões e milhões de anos até aparecer um relógio perfeito. Seria uma loucura. Estaria fazendo um papel ridículo, querendo convencer vocês de que meu relógio apareceu ao longo dos anos. E, no entanto, hoje, quando vemos esta máquina fabulosa que é o universo, o corpo humano mesmo, vejam, o coração, desde o momento que a gente nasce, bate, 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 bate. A gente nunca engraxa ele, não troca de óleo, não faz um ajuste. E durante o tempo que a gente vive aqui, o coração bate, bate, bate sem parar. Ora, como pode tudo isso ter aparecido assim ao longo dos anos, fruto do acaso, fruto da casualidade? Eu tenho um texto bíblico para começar nosso estudo hoje. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Me impressiona a palavra fé. Pela fé aceitamos que este universo tem um Criador, pela fé. Só que fé é o fruto do relacionamento. Para eu acreditar que Deus criou este planeta, Deus criou este universo, Deus nos criou a nós, tem que haver relacionamento com o autor da fé, que é o próprio Deus. É um relacionamento pessoal. Agora, saber que Deus criou este universo, que Deus me criou, aceitar isso pela fé como fruto do relacionamento com esse Deus maravilhoso, isso lhe dá sentido à minha vida, lhe dá propósito à minha vida. Porque eu sei de onde venho, eu sei por que estou aqui e eu sei para onde vou. Se eu sou fruto da evolução, então minha vida não tem sentido, porque minha vida é apenas fruto do acaso, fruto da casualidade. Eu apareci porque sim. Minha vida não tem sentido. Eu não sei para onde vou. Eu não sei o que faço aqui. Então eu prefiro acreditar que tenho um Deus Criador. Prefiro acreditar porque ao relacionar-me com Ele aparece a fé, e por essa fé eu, embora não vejo, embora não possa tocar, eu sei que há um Deus Criador controlando o universo e controlando a minha vida. Pastor, dentro da explicação que o senhor está falando de que Deus é o Criador, como exatamente o senhor imagina que aconteceu a criação? Como que o ser humano, tudo bem, não foi o acaso, pelo que o senhor acabou de afirmar aí, apesar de eu ter alguns questionamentos ainda. Mas a primeira pergunta seria, como que o ser humano foi criado? Por que existe diferença do ser humano, aí depois tem o cavalo, aí depois tem o cachorro, essa variação, se não foi a evolução, segundo as suas palavras, né? No capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos o registro do relato da criação. Começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois vem o relato. Quando Deus criou os astros, quando criou as plantas, quando criou os animais, finalmente o ser humano como a coroa da criação. E quanto tempo faz isso? O senhor tem nos seus cálculos aí, vamos colocar tempo agora, né? Biblicamente,
Da criação a hoje, temos um pouquinho mais de 6.000 anos. Mas aí é complicado, né, pastor? Porque a geologia consegue olhar para uma rocha e, através dos cálculos, eles dizem que a rocha tem milhões de anos. Aí a Bíblia coloca que o ser humano tem 6.000 anos na Terra. Como é que a gente agora vai conciliar, se é que existe como conciliar essas duas formas de pensar? Tem duas maneiras de explicar essa aparente contradição. A primeira é o fato do texto, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A matéria já existia, como existe Vênus, como existe Júpiter, como existe Marte. Nesses planetas não há vida, mas a matéria já está. Pode ser que a Terra tenha sido assim, um planeta sem vida. Terra desordenada e vazia, matéria morta. Deus apareceu e na semana da criação começou a estabelecer a vida de acordo com o registro bíblico. Essa seria uma explicação. A outra explicação é muito simples. O método que determina que uma rocha tem milhões e milhões de anos é o famoso método chamado carbono 14. Mas cientificamente está provado que o método carbono 14 tem capacidade para dar um relatório exato da idade de uma matéria, talvez por miles de anos, não mais do que isso. Milhões, aí tem grandes possibilidades de erro. Seja de uma maneira, seja de outra maneira, uma coisa eu sei. A Bíblia afirma contundentemente que Deus criou os céus e a terra. Pastor, agora uma dúvida. O senhor deu o exemplo do relógio, eu achei o exemplo bem interessante. O senhor falou que é estranho a gente imaginar que um relógio tenha aparecido em milhões e milhões de anos, né? Cada parte se juntando. Agora, eu acho esse um extremo, talvez. Agora, por outro lado, também não é um extremo a gente afirmar que o mundo todo, essa complexidade toda, foi criada em 7 dias? Quer dizer, num dia surgiu toda a vegetação, com toda a sua complexidade, e um dia foram criados todos os animais. É o que fala Gênesis, né? Então, é difícil da gente aceitar isso, sinceramente. É difícil de aceitar para quem não tem fé. Por isso o texto de Hebreus diz: pela fé entendemos. Agora, se você não tem fé, você não tem capacidade de entender. Como você pode entender um milagre como Jesus encontrou um paralítico, disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Vamos chamar aos maiores médicos do mundo. Me expliquem como um paralítico durante 38 anos não podia mexer os pés. E num segundo andou. Ninguém pode explicar, porque milagres não se explicam, milagres se aceitam. A semana da criação é um milagre. O texto diz: pela fé entendemos que pela palavra de Deus. Deus diz: seja luz, a luz apareceu. Aparecem as plantas apareceram. É um milagre. Porque, como um homem, se você quer entender racionalmente, um homem, para ser um homem adulto, tem que ter sido uma célula pequena, tem que ter ficado no ventre a mais 9 meses, tem que ter nascido, tem que ter sido um neném. Adão apareceu adulto. É um milagre, não tem explicação. Por isso, Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse: pela fé entendemos. E é por isso que nosso primeiro estudo desta série foi o tema da Bíblia. Porque se nós não aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, não vamos entender mais nada, nem aceitar mais nada. É ou não é a Bíblia a palavra de Deus? Se é a palavra autorizada de Deus, é fácil acreditar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Pastor, eu não vou nem para um extremo nem para o outro. Eu não vou ser nem criacionista e nem evolucionista. Vamos tentar juntar as duas coisas. Existe Deus, e ele utilizou do processo da evolução, grandes períodos de tempo, vamos dizer assim, que ele estava ali na coordenação. Eu posso entender dessa forma também? Por exemplo, Gênesis como um livro alegórico, cada dia, talvez um período grande de milhões, bilhões de anos, e Deus olhando para isso e